Gravando. Hoje a gente vai ter mais uma entrevista inspiradora, hoje com a Mariana Murakawa, a Mari, que é uma amiga querida e é naturóloga, e um mulherão cheio de novidades aqui para gente. Esses encontros, eles são assim, muito ricos, porque assim, é uma palavra, é um livro, uma citação que a gente expande, né? Então, muito feliz, Mari, de ter você aqui com a gente hoje. Eu me Bem-vinda. sinto muito honrada de estar aqui podendo compartilhar um pouco, né? E fazer essas trocas, porque eu tenho percebido que as trocas entre as pessoas, as nossas experiências, elas têm sido muito mais do que livros, né? Se a gente parar para pensar assim, o que a gente pode trocar de experiência, até o seu trabalho, né? O Viagem em Presença, eu acho que é muito sobre isso também, né? Da gente poder ter um espaço de troca, um espaço de aprofundamento, um espaço de se sentir de forma mais profunda e trazer para as palavras, sabe? E a troca com o outro, o olhar do outro, como que reage, eu acho que isso está sendo muito precioso nesse momento, eu acho que para muita gente, sabe? Do que a gente ficar em livros, em cursos, e segue curso, curso, curso. Então, acho que a gente está numa fase muito de experiência. Sim, sim, faz total sentido. E a ideia desse encontro aqui hoje foi porque a gente se encontrou numa roda de estudos de constelação familiar, e aí no intervalo a gente ficou conversando, conversando, tivemos altos insights, né, Mari? E aí eu falei, nossa, vamos fazer a entrevista. Quero te colocar lá no canal do YouTube, porque daí mais pessoas também podem, né, se inspirar. E isso é muito rico, né, esses encontros. Com Que bom. certeza. Cá estou aí, a En- serviço. Então, Dali, conta pra gente, Mari, dentro dessa tua trajetória, né, como que é essa tua história, como que você experimenta esse mundo do autoconhecimento e da espiritualidade na tua vida? Então, eu acho que eu acho que é um processo muito assim, meu, desde pequena eu me vejo em busca, né? Em busca, então, quando eu era criança, assim, tipo, e finalzinho da infância, início da adolescência, eu gostava muito de astrologia, né? E sempre nessa busca do eu, assim. E eu penso que isso tem muito a ver com a minha história, né? O fato de eu ser filha adotiva, eu acho que já trouxe comigo, dentro do meu crescimento, né, do meu desenvolvimento, essa vontade de me descobrir além daquilo que eu estava vendo, né? Então, de recorrer um pouco também, de ir um pouco para trás e ver o que eu poderia encontrar mais essencial, assim, né? E aí eu acho que, então, desde criança eu tenho tido isso, adolescência, e depois quando eu fui escolher a minha profissão, né, eu fui direto para a área do cuidado, fiz fisioterapia 1 ano e meio, não era bem aquilo, daí até que eu entrei para naturologia, né, que aí a naturologia foi um boom, assim, na minha cabeça, porque muita, muita vivência. Então, a naturologia é uma faculdade de muitas vivências, de muito autoconhecimento, muito aquela coisa de você precisar se conhecer para depois você lidar com o outro, né? E aí, muitas coisas vindo, é um universo, né? O ser humano é um universo. Acho que quando a gente começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, a gente entra muito motivado por algumas questões pontuais, né? Algum conflito, ou alguma problemática, ou sei lá, alguns questionamentos que a gente está passando, ou passou, enfim. Mas é um caminho que cada vez que você vai dando um passo, você percebe que tem outro, e tem outro para ser dado. Então, o ser humano, ele é um universo, né, inclusive de possibilidades, né? E Uhum. aí, depois, quando eu fui fazer a minha pós-graduação em psicologia transpessoal, eu entendi algumas coisas que eu não entendia. Eu não conseguia linkar muito essa coisa do comportamento com o espiritual, sabe?
não conseguia linkar, parecia que estava separado, porque realmente a gente vive numa realidade cartesiana onde separa mesmo, né? E aí, na psicologia transpessoal, eu fui entendendo um pouco melhor como que isso se linkava, sabe? Na minha vivência mesmo, né? E daí vem a física quântica, né? Também que traz um pouco dessa perspectiva, né? Um pouco não, acho que traz muito, né? Esse link do nosso mundo real, desse mundo que a gente vive, né, com um mundo mais subjetivo, ou com esse religare que também, né, esse movimento que o ser humano tem vontade de fazer ao encontro com o seu eu superior, sabe? Que é esse religare, e aí a física quântica consegue conversar com essas duas partes, assim, né? Uhum. E, e aí eu fui compreendendo melhor, assim. Agora, eu tenho lidado muito, e muito em função dos meus processos. Então, agora eu estou num outro processo. Isso também é um pouco do caminho do Bach, né? Dos florais de Bach, do Edward Bach. Ele fala sobre isso, né? Ele fala muito, ele pontua muito que o que a gente pode oferecer para o outro enquanto práticas terapêuticas tem muito a ver com a nossa vivência, como a gente lida com as nossas, o passo que a gente deu. Eu olho para trás e falo assim, gente, eu descobri qual é, vem aqui, vamos ver. Para quem fizer sentido, vamos lá, né? Então, agora, nesse momento, eu tenho lidado muito com essa questão de trazer essa diferenciação do quanto que somos regidos, né, pelas regras sociais e dessa sociedade tal como ela foi construída, e o quanto que somos regidos por essas leis universais, né, e que esteve aí desde sempre, né? E o quanto que a gente se deixa, como que acontece isso, sabe? Tomar consciência disso. Eu acho que esse é o momento que eu tô agora, assim. E tá sendo bem importante estar aqui também, Uhum. justamente nesse momento de que eu considero que é mais um passinho que eu tô trilhando aí na minha jornada. Olha, que demais. E como que você percebe essas leis sociais com essas leis universais hoje em dia? Como é isso? Então, a gente tem, né, a gente monta a sociedade, né, só que a gente esquece de um pequeno detalhe, assim, né, a sociedade, ela é construída em busca, né, de um elemento bem fundamental para que ela exista e seja construída, que é a busca pelo poder, ou pelo poder sobre terras, ou pelo poder sobre outras pessoas, ou pelo poder sobre os filhos, que são esses que vai dar continuidade, né, ao que a gente está fazendo. Então, é um grande jogo pelo poder, assim, né? E as leis, elas meio que vão acontecendo em volta disso, né? O quanto de acesso que você tem, né? As coisas, vai filtrando, né? A nossa sociedade, ela é encamada, né? Ela é encamada, não tem, né, o que a gente discute, é encamada. Até hoje nós vivemos em castas, né? Uhum. E a gente, às vezes, no corre-corre, no automático do dia a dia, porque tem que trabalhar, porque tem que se alimentar, porque tem que cuidar do filho, porque tem que tanta coisa, sabe? Tanta demanda, que eu percebo que muitas vezes a gente acha que é a nossa vida, que nós estamos regidos só por isso. E aí a gente cria todo um sistema de crenças e paradigmas e limitações para o nosso desenvolvimento enquanto essência, enquanto ser espirituais que nós somos, né? É Uhum. nisso que eu acredito, pelo menos, né? E, e aí a física quântica, né, vem e traz para não só a física quântica, a física em si, a física clássica, porque a física quântica, então vamos para a física clássica, né? Ela traz outras leis, leis universais,
né? Leis de ação-reação, não tenho que se discutir em relação a isso, sabe? Lei da inclusão, que todos fazemos parte desse todo. Daí a gente questiona algumas coisas, a gente passa tempo questionando, sabe, na nossa vida, certas coisas, que se você olha para essas leis universais, não tem questionamento, tá aí, né? E aí, eu acho que uma das coisas que faz com que a gente fique enganchado nesse, nesse emaranhado social, posso dizer assim, né? Tem a ver com o quanto que a gente se identifica com a carga emocional das coisas e das relações, né? Existem cargas emocionais, por exemplo, na minha relação com a minha família. Existem cargas emocionais, por exemplo, na minha relação os amigos. Existe carga emocional na minha relação com o meu trabalho. Existe carga emocional na minha relação com o dinheiro, com o material, com o espiritual. Percebe? Em tudo tem uma carga emocional. Então, eu acho que esse é um lugar para a gente se olhar, sabe? Para a gente olhar para esse lugar do emocional, dessa carga, desse conteúdo emocional, e a gente conseguir se desidentificar, sabe? Deixando, é claro que daí a gente tem técnicas, né, que ajudam, não é só assim, né? Tomada de consciência, a gente ir trabalhando e olhando, recorrendo a ferramentas, né? As constelações familiares é uma coisa que me ajuda muito, demais, assim como a psicanálise é outra, né? São as áreas que eu escolhi para atuação. Me ajuda muito, mas o xamanismo, que é uma técnica que eu recorro também, não é uma técnica que eu uso enquanto terapeuta, mas é uma coisa que eu uso enquanto Mariana, pessoa, eu recorro, né? É ali que eu entendo a abundância e a força, sabe? Desse grande organismo que a gente vive, que faz parte, que é o planeta, né? Então, mas eu penso nisso, que tem muito a ver com o quanto que a gente se desgasta, o quanto que a gente deixa drenar a nossa energia vital, porque energia de vida não é infinito, não é infinito, a gente tem um tanto de energia que a gente pode usar para essa vida agora. Uhum. Né? E aí a gente gasta com coisas que de repente não, quer dizer, tudo é, sabe? Mas eu penso que dá, se a gente vai tomando consciência, vai olhando para isso, eu acho que dá para ser um pouco mais rápido, entende? Sair um Uhum. pouco do paradigma de aprender pela dor e ir aprendendo pelo amor mesmo, sabe? Uhum. Uhum. Que tem a ver com esse lugar de abundância, com esse lugar sabe, de potência, com esse lugar de criação, tem a ver com esse lugar, não com esse social da escassez, que não está para todo mundo, é só para alguns, entende? Não estou falando de dinheiro só, dinheiro é um desses recursos, mas eu estou falando de relacionamento. Quantas pessoas sofrem com relacionamento? De ter um relacionamento, uma parceria legal para a vida. Estou falando de estar bem com você mesmo. A saúde mental é uma coisa que está se, né, durante a pandemia, pós-pandemia, gente, como está prejudicada a nossa saúde mental, né? Uhum. Então, para tudo. Então tem esse lugar fechado e tem esse lugar de abundância, de conexão maior. De A gente expansão. está a gente tá envolvido, entremeado nesses dois, né, nesses dois lugares que são, né, um dentro do Uhum. outro, talvez, né? Mas qual seria esse, sabe, dessa tomada de consciência para tipo, uau, eu reconhecer que tem um lugar maior. Sei lá, estou trazendo um. Não, tá certo, é isso aí mesmo.
Então, esse é um ponto delicado, né? Mas, enfim, já estamos aqui. Eu vou falar de mim, tá? Mas eu acho que pode servir, né? Eu acho que tem muito a ver, tá? Para mim teve muito a ver com uma identificação. E olha, a gente fala tanto desse lugar, né? Que eu vou falar, mas trabalhei um monte, mas ainda é um lugar assim de que drenou muito a minha energia por muito tempo. E como eu fui olhando para isso, bom, eu vou falar o que que é, tá? É esse lugar de vítima, tá? Então a gente vai se trabalhando, nossa, não quero ser vítima, não quero ficar me vitimizando, não quero ser, sabe, aí você vai se trabalhando, então tá, então vamos lá, vamos trabalhar, lá, 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 lá. E a gente vai, e é engraçado, porque o complexo egóico, ele tem uma capacidade de refinar, sabe, a forma como ele vai se expressando, assim, e aí, de repente, quando você vê, você tá de novo naquela armadilha, sabe? Não, eu não sou vítima, eu não falo assim, eu não sou assim, eu não faço assim, sabe? Então, para mim foi essa tomada de consciência, entender isso, é sobre mim mesmo, é comigo mesmo, só eu posso fazer, só eu posso ir atrás. E a partir disso não é entrar num processo de individualismo, né? É ir a partir de um processo de individuação, que é onde eu me trabalho para conseguir entregar algo melhor para o outro, seja ele qual for, para esse outro que eu vou estar interagindo, né? Então, quanto mais eu vou me trabalhando, algo melhor eu vou entregando para o outro nas minhas relações, né? Então, tomar o meu lugar, tomar os meus sonhos, tomar a minha história, tomar quem eu sou e quem eu quero ser, né? Eu acho que é sobre isso, sabe? E aí a gente tem, né, Laís, aquele desenho do Triângulo de Karpman, né? Que fala do lugar do salvador, do perpetrador e da vítima, né? Do Eric Berne, que ele traz a psicologia transacional, que fala sobre esses jogos psicológicos, né? E, e aí é isso, é parte de um jogo psicológico. Então, a gente precisa sair mesmo dessa identificação, a gente precisa, é importante a gente fazer a desidentificação desse complexo egóico para ir se transformando em outro, que vai se transformar em outro, e que daí a gente acessa esse algo, esse eu, né, a possibilidade desse eu mais expansivo e mais cheio e mais pronto a compartilhar, sabe? A partilhar de si, entende? Sem medo, sem mesquinhez, sabe? Eu tenho visto eu não me lembro o nome dela, mas ela faz uma relação das leis da atração eu acho que eu te falei, com o Enneagrama. E aí ela fala do quanto é importante a gente trabalhar esses tipos psicológicos, né? E para a gente poder alcançar essa expansão, essa totalidade do eu, né? Porque eu faço Enneagrama, daí eu vejo, né? Que eu sou mais que eu sou vaidosa, o 3, né? Mas a gente tem um pouco de tudo. A gente transita por esses lugares, a gente olha para esses lugares, né? Quando a gente fala do 3, que está de frente para o 6, que faz ponta para o 9, né? Então, ou a gente está vivenciando, ou a gente está observando esses complexos egóicos, sabe? Que nos influenciam, né? E que são produtos de
de conteúdos para a gente trabalhar. Não, peraí, aquela história, né? Puxa, a minha amiga lá, super orgulhosa, por que que eu me afeto? Então, projeção, né? Por que que eu me afeto, né? Então, para aquilo, vou trabalhar em mim, é sobre mim. A parte que me afeta é sobre mim, não é sobre o outro. Isso é sair da vítima, isso é trazer esse Exato. olhar, né? Se olhar, né? E eu trouxe essa pergunta do como, porque na verdade todo mundo quer essa fórmula mágica, né? Eu também me incluo nisso. Ah, quero uma fórmula mágica para ampliar a consciência e sair do sofrimento, né? Aí a gente vai buscando, né? Budismo e enfim, né? E mil Sim, cursos de sim. autoconhecimento, toda essa história, Aham. né? Me incluo nisso. Mas eu sinto que hoje é o que você falou, né? Perfeito, essa história de sair da vítima essencial. E aí eu paro de projetar e que isso lá fora tá falando de mim, né? Como que isso Uhum, impacta em mim? Ah, sabe, poder perceber e sentir aonde que isso me toca. uhum. Mas é um desafio, né? Porque daqui a pouco eu tô apontando o outro de novo, né? Porque fez assim. É, Ah, é. É, o julgamento é outro passo, né? É outro lugar, né? Também da gente, que a gente faz muito, a gente vive num mundo onde a gente aprende as primeiras palavras, né, que a gente aprende ali, gente, tá no repertório das primeiras palavras, é bonito, feio, é caca, não faz, é um julgamento, e a gente precisa disso, isso é uma questão até de, do meu ponto de vista, de nível de consciência, sabe? A gente precisa disso, né? Em psicanálise a gente fala dessa formação, né? Do superego. Essa estrutura do superego é ela que nos faz um ser socialmente hábil para conviver. E ele é formado a partir disso. Não faz, é caca, é feio, não tira, não pode. É formado a partir disso, censura, né? uhum. Só que quando, é claro, né, a gente vai crescendo, vai vendo, vai muito do que ficou nessa cancela, eu falo, né, para os meus pacientes, né? Vamos dar uma liberada nessa cancela, né? Então, assim, muito do que fica do lado de dentro da cancela, que é aqueles conteúdos inconscientes, né, que Jung fala que é a base do iceberg, né? Tem muita riqueza ali sobre nós mesmos. Tem muito conteúdo que, gente, a gente não acha em livro, não acha em nada. Tudo isso que a gente estuda, a gente faz, a gente vai linkar lá dentro com informações e por isso que, né, que é uma coisa que eu aprendi com as constelações familiares, né, de olhar para o paciente e falar, faz sentido? E não entendeu, né? Faz sentido, porque não faz sentido é lá dentro do meu ser, sabe? Uhum. Então, esse lugar do inconsciente, ele é muito, 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 muito precioso mesmo, que se teve muito medo, né? Muito medo de acessar, porque, enfim, né? Porque a gente não tinha mesmo, inclusive, uma estrutura social para a gente poder, inclusive, estar aqui falando, duas mulheres, entende? Uhum. Falando, filosofando juntas, fazendo links de informação, entende? Não, Uhum. É muitas como se coisas esse não eram triângulo permitidas. tivesse bem fechadinho, né? Desse lugar social, e esse acesso era só para os mestres ou para os loucos, né? Exato! E aí Tanto é que tem agora. no tarô, né? No tarô tem essa Ah, figura, né? Do louco. Ai, desculpa em tarólogos, mas acho que é dale. louco e bobo, alguma coisa assim, né? Que é esse lugar de tipo, é onde a gente sai, né? Do Tipo, da quadradinho. casinha, mas
para o que foi considerado muito tempo pejorativo e negativo e perigoso, mas que hoje a gente está falando desse lugar onde a gente pode olhar, entender o que Ganesha simboliza, que fala de abundância, né? São figuras arquetípicas. As pessoas botam aqui, eu tenho um, tem outro ali, a gente coloca nas casas, né? Figuras arquetípicas. Ganesha, Shiva, né? Os orixás são figuras arquetípicas que nos trazem força, que nos trazem abundância, que nos trazem a coragem, sabe? Por que a gente faz esse trabalho de imagem? Depois você vai abrir aí cartinha, né? Que é para a gente acessar, a gente está aqui criando um campo de acesso profundo para a gente conseguir acessar e liberar um pouco essa cancela, sabe? Libera um pouco a cancela. Libera um pouco a cancela. Para a gente conseguir acessar conteúdos essenciais, potenciais de nós mesmos. Ai, muito lindo, muito lindo. E a gente vai se abrindo e podendo respirar nesse lugar, né? De descanso, de eu sou. E ainda o que me vem é uma coisa da gente poder transitar nesses mundos, né? Uhum, Não, durante, assim, na minha busca, teve uma fase que eu entrei numa coisa bem namastê, assim, sabe? Então, tipo, me isolei da sociedade, praticava uhum, minha yoga, não comia nada que não era meu, e aí foi uma total exclusão do resto do mundo também, sabe? E aí eu tava certa naquele lugar e o resto do mundo tava errado, entendeu? uhum, Aí eu falei, opa, peraí, não é por esse caminho, né? Percebo como uma confusão nessa história da iluminação, né? Então, vou me iluminar. Por isso minha tem. professora falou, tá iluminada só para que é vela, né? Então, não, calma, né? Tem a ver com esse lugar de acolher tudo que é do jeito que é. Então, como essa transição nesses mundos e a riqueza que isso aqui traz também, né? Como eu posso me abrir a isso que a minha vida está trazendo agora, que às vezes é difícil, que dói, não Uhum, queria que fosse assim, uhum, mas tá, né? Esse lugar onde eu posso me abrir e conhecer mais de mim, né? Conhecer mais, sei lá, do que essa uhum, consciência está querendo me mostrar agora. com certeza. Eu Empolga penso, aqui também. sim, então, eu também tive, assim, uma fase que não era namastê, mas era natureba, assim, sabe? Na naturologia, né? E depois, ainda durou um tempo, assim, né? Só que aí começa a ficar muito incompatível cada vez que você tem que acessar burocracias da vida e no mecânico, sabe? Sei lá. Aham, Sabe? aham. Como aquilo ali, Assinar um contrato. assinar um contrato, procurar Nossa, casa fazer para imposto de alugar, renda. declarar imposto de renda, sabe? Uhum, Cada uhum. vez que você tem que fazer uma coisa assim, era um martírio, assim, uma coisa muito horrível, era um sacrifício, era uma tortura, né? Aí você percebe que, puxa, não, mas espera aí, eu preciso fazer isso daqui, é bom para mim, para minha família, para todos, né? Vamos lá, ao invés de eu ficar gastando energia aqui, ai, meu Deus, tem que ir, tem que fazer, faz logo de uma vez, que vai sobrar mais tempo para outras coisas, né? Então, sim, a vivência, né, do social estar submetido, né, a essas leis sociais também é fundamental para o nosso crescimento. Quanto de coisa que eu trabalhei aqui, meu Deus, tanta coisa, não é? Quanto de Muito. aprendizado que a gente tem regido, né, por essas leis sociais.
É E aí, muito... o que me vem, assim, de uma chave interna é desde que lugar eu tô olhando para isso, né? Se eu tô olhando Uhum. num lugar de vítima e tô ali misturada com aquilo, eu tô brava com o que tá acontecendo, ou se eu entro nesse lugar de, tá, vamos ver o que que isso tá me mostrando, né? Uhum, uhum. E eu tenho praticado trazer humor para isso, sabe? Tipo, dar risada das minhas melecas. Isso me ajuda. E alegria, né? Eu Alegria. acho que é isso, humor, alegria. Eu acho que amor também, sabe? Amor por nós mesmos, assim, que fizemos, estamos aqui, sabe? Eu tenho uma pergunta, assim, né? Ou uma sugestão, assim, da gente pensar o que a gente está vivendo hoje, fazer uma avaliação. Eu estou feliz com o que eu estou vivendo hoje, né? Sim, que bom que você está feliz, né? Vai seguindo, é isso mesmo, nutrindo. Não, então a resposta, né? Tipo, desse meu lugar que eu estava e me dei conta de vítima é o que você está vivendo foi você mesma que construiu. E se não tá bom, você mesma pode reformar. E aí, com um senso de humor, com alegria, com amor, porque esteve a serviço de algo muito precioso. Não tenha dúvida disso. Esteve a serviço de algo muito precioso, que tem a ver com o motivo pelo qual nós estamos aqui, que é evolução, né? Tomada de consciência, é sobre isso. Uhum. Que lindo te ouvir isso. Toca assim, né? Num lugar bem profundo, meu corpo relaxa. E daí Que, isso é outra coisa que é importante, né? A gente cada vez mais vivenciar aquilo que eu tô ouvindo, que eu tô vendo, no corpo, né? Não no ficar corpo. só no entendimento, na leitura, que você falou Uhum. lá no início, né? Num livro, num curso. Exato. Então, Essa é a ferramenta principal, né? O corpo é a ferramenta principal. A gente vem para cá, para essa vida e recebe um corpo. É esse corpo que vai fazer, que vai ir, que vai voltar, que vai ficar, né? Então, o corpo, ele é uma ferramenta muito preciosa, né? Que é a manifestação da vida, né? Tal como a gente conhece. Tomar a vida, né? É isso, né? que já está disponível, né? Já está Já disponível tá aqui, mas às aí. vezes a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer outras É, coisas, né? Uhum. Muita ele já falta. é o mais, já é o mais, o corpo já é o mais. A mente que cria, sabe, os menos, aquilo, a escassez, a competição, entende? É Uhum. a mente. Tá lá no social, faz parte, tudo bem, mas assim, e a gente saindo disso. Ai, que conversa boa. Bora para Vamos cartinhas? Não, cartinhas. eu já fiquei com vontade de fazer um podcast Vamos fazer. com a Mari. Nossa, já pensou a gente trazer cada vez um tema? Cara, vamos viajar. Gostoso. Ó, eu vou passar a mão assim e aí daí tu sente onde eu paro, tá? Pode parar. Aqui. Fluxo. Em que momento fui feliz abrindo mão do controle e permitindo o fluxo da vida? Sendo mãe. Eu acho que a maternidade me trouxe, assim, tipo, me joguei na maternidade, numa situação, assim. Hoje eu olho e falo assim, nossa, cara, fui muito corajosa.
Foi muito corajosa. Então, a maternidade é um lugar, sim, que eu abri mão, fui aprendendo a abrir mão do controle e que me fez muito, muito, muito feliz. Muito feliz. Ah, talvez uma das maiores felicidades, com certeza, que eu já senti na vida. Ai, Né? que lindo. É, a Uhum. maternidade foi. Claro, tem outros momentos, né? Mas o mais forte que me vem, assim, é a maternidade. E você conseguiu soltar mesmo e abrir mão do controle. Então, foi um processo sobre controle, Tá. inclusive, porque eu engravidei num relacionamento que estava começando ainda, a gente nunca tinha falado de filho, e eu engravidei e seguimos com a gravidez, né? E aí vem a gestação, né? Daí vem o parto, então tudo, aí vem a amamentação, aí a criança cresce, tem doencinhas que vão aparecendo, graças a Deus não foi nada demais, mas teve, né? Então tudo isso foi me ajudando a sair daquele lugar de controle, né? Que eu achava que era um lugar mais seguro para se viver, né? Uhum. E foi saindo desse controle, né? Eu acho que a maternidade faz a gente virar também uma mulher de fé, né? Com um crescimento, né? Desse ser, né? Que chega uma hora que vai chegando uma hora que você fala, olha, sabe? Deus, universo, proteja, guarda, traz a luz para a consciência, né? Uhum. Oriente nos caminhos, sabe? Então, eu acho que também abrir mão desse lugar do controle, aprendendo nesses anos, né? Minha filha vai fazer 16 anos agora em setembro, né, de 2022, só porque, né, vai para YouTube. Então, ela me fez também ir de encontro com esse lugar da espiritualidade, entende? Uhum. De De confiar que tem algo maior conduzindo tem algo ali, e é, maior, né? Uhum. que estamos conectados hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a tudo. Rupert Sheldrake traz esse conceito, né, do campo morfogenético, que eu acho isso, assim, deslumbrante, me ajuda muito a pensar em ativar, sabe, me ativar para ativar outras consciências, sabe, já que estamos nesse campo onde estamos todos interligados, sabe, me traz essa ferramenta do quanto que a gente é uma rede mesmo, sabe? Que nós vamos indo assim, ó, Uhum. né? É bom. Hum, que bom, que bom. Mais uma? Mais uma? Hum, Pode parar. mais uma cartinha de água. Mistério. Conte sobre um momento de conexão profunda com a espiritualidade. Como isso afetou e as mudanças internas que ocorreram logo depois. Como isso te afetou e as mudanças internas que ocorreram. Duas cartas bem importantes, assim, no meu processo. Então, a questão com a espiritualidade é isso, é uma coisa que eu sempre já fui para tudo que é lugar, né? Assim, já acessei várias religiões, digamos assim, né? Mas nunca fiquei em uma e ficado, assim, nunca tive lealdade com aquela instituição ali. Mas eu sempre tive curiosidade, né? Aí até que na transpessoal eu entendo
que tem lugares diferentes, né? Que a religião é um lugar, a espiritualidade é esse lugar onde a religião pode ser uma ferramenta, mas a espiritualidade é esse lugar muito maior inerente ao ser humano, né? Uhum. Então, um momento que foi assim de extrema importância para eu me conectar com a minha espiritualidade foi na pandemia. Foi de extrema importância, porque estivemos mais fechados, eu fiquei bem fechada, adaptei meu trabalho para o online, foram muitas mudanças, né? Então, eu acabei ficando mais comigo mesma, né? Me percebendo mais, né? Percebendo os medos que a gente estava e que estava, né? Que estava vibrando naquele momento. E fui trabalhando recursos, trabalhei muito esse ouvido interno de conseguir perceber os meus chamados, entende? Não um chamado de fora, vai fazer isso, vai fazer isso. Não, o meu chamado, qual é o meu chamado? De entender que a vida fala com a gente o tempo todo, mesmo aqui em casa, sabe? Fala o tempo todo, a vida fala com a gente. Dá um Então, exemplo, Mari. um exemplo. Bom, vou dar um exemplo bem, é um exemplo meio complexo, vou ter que dar uma explicadinha, assim, né? Mas vamos lá. Fui levar minha mãe esses dias, porque ela machucou o dedo, né? Ou melhor, eu vou dar porque esse foi agora, tá? Eu vou dar o exemplo lá do início, então, que vai fazer link com essa resposta que eu vou te dar aí da conexão com a espiritualidade, tá? Nesse movimento de trabalhar, de estar se ouvindo internamente, eu fiz um remember, assim, eu lembrei de um evento que teve na casa de uma amiga minha, que a gente fez um encontro de mulheres, de trabalhos, assim, né? Antes da pandemia. Foi em novembro de 2019. E aí, lá, a gente estava reunido, tudo. Lá, uma das nossas colegas, das nossas integrantes, ela consagrava a medicina do rapé. E aí eu me lembrei numa experiência que eu tive de consagração da medicina do rapé, tipo 5 anos atrás, agora mais, né, quase 8 anos atrás, eu me lembrei da sensação que aquilo me deu, quando eu vi ela consagrando o rapé, no momento dela e tal. Beleza. Aí, novembro, né, 2019, março de 2020, pandemia. Então, nesse momento que daí a gente vai ficando, né, mais fechadinho em casa, fica em casa, eu, no ouvindo os meus chamados, eu me lembrei daquela pessoa que fiz a mesma coisa, fui lá para aquele momento, me lembrei da minha amiga consagrando o rapé, me lembrei da sensação que eu tive quando eu consagrei o rapé. Naquele dia eu ganhei uma flor, cada uma das facilitadoras ganhou uma flor. Eu ganhei uma flor que eu plantei de frente para o meu quarto. Nesse dia eu acordei, lembrei e falei, puxa, né? Será que seria uma boa eu acessar alguém que pudesse me iniciar nisso e tal, né? Quando eu levantei, fui na janela, abri a janela para ver o dia, aquela flor que eu ganhei naquele dia estava com uma rosa abertona, assim, para mim, assim, ó, pá! Tava tudo fechado, tava tudo brotinho, sabe? Naquele dia, aquela rosa se abriu. Aquela rosa que eu ganhei daquele dia. Daí eu falei assim, tá bom, então tá, então vamos lá. Já entendi, sabe? E daí fui lá, acessei, né, o nosso xamã hoje, chama ele de xamã, para poder fazer esse trabalho, que foi um trabalho que para mim é uma ferramenta
que me auxilia muito na minha conexão com a espiritualidade, que é a medicina do rapé, né? E que também me, me assenta também, me centra, me assenta, sabe? Traz a força da vida, do corpo, sabe? Eu gosto muito. E então esse é um exemplo que eu posso te dar. Uhum. Já fazendo link com a sua pergunta, né? Sim, sim. E aí, hoje em dia, você percebe essa espiritualidade permeando. Permeando. Não, ela tá aí, é só porque às vezes a gente não vê. A gente que não vê, a gente que tá no automático, que tem preocupações, a vida acontecendo e as demandas da vida acontecendo, tá aí o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E para mim é super importante essa conexão com a espiritualidade, porque ela foi a chave final para eu entender nas minhas células, o significado e o sentido de pertencimento. Faz sentido isso para você? Total, total. É. E na real, eu lembrei que você falou isso para mim, né, nesse encontro que a gente teve no final de semana. Essa coisa de Uhum, se sentir pertencente ao todo, né? uhum. E Tem, aí, olha só o link, esse lugar de se sentir pertencente ao todo é como se isso aqui, nessas disputas por poder, por ganhar dinheiro, por ser importante, parece que se dissolvem. isso diminui aquele super valor que a gente dava, ou com aquilo estando acima de nós, ou com aquilo estando abaixo de nós, entende? Esse é um fio importante, por isso que eu, né, falo desse, para quem, assim, tem dificuldade, né, eu sugiro, né, dar uma estudada. Hoje a gente tem um monte de vídeo, um monte de coisa, a gente pode falar sobre isso também, sabe? Com o seu público do canal, não sei, mas a gente pode falar sobre isso, sabe? Física quântica, a gente dá uma destrinchada nisso, isso daí faz essa conexão, entende? Ajuda a gente a fazer essa conexão. Não é algo, não necessariamente tem a ver com algo místico, não é super, tá aí, tá aí, disponível. E a gente coloca em outros lugares, assim, sabe? Em lugares meio, não sei, imaginários, algumas com medo, não, enfim. Eu acho que esse é um caminho que, quando a gente tem uma dificuldade, sabe, muito mental, muito teórico, assim, esse é um lugar, esse é um caminho que pode dar um, sabe, um estalinho, assim. Uhum. Maravilhoso, bora fazer essas conexões e falar sobre isso. Eu já estava aqui tendo insights, assim. Aham, Qual é a mente, né? Fica tá, 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 tá. Como vai aham, chamar o nosso podcast? é. Ai, ai. Mas, não, é porque realmente é rico, né? Assim, é um tempo de conversa aqui que muitos insights vão chegando, para além do que, né, um tempo de 1 hora de leitura. Claro que a leitura é importante, é gostoso, mas quanto que isso aqui é Uhum. rico! Bah, adoro, adoro. Eu também. E eu acho que a internet está super oportunizando isso para nós, né? Da gente poder se trocar cada vez mais de vários lugares, experiências, sentir. Muito legal esse lugar que essa globalização, a internet está oferecendo também, sabe? Sim, Muito sim. importante. Arrou. Então, a gente vai caminhar para um último ponto, que é o Aham. ping-pong aqui. Mas antes disso, eu já quero falar quem está aqui assistindo, se está amando essa conversa, como eu estou.
Deixa o coraçãozinho aí, deixa um Dá o comentário para a seu gente saber, like. né? Dá o seu like. Um comentário para a gente saber, né? Qual o insight que, né? Aonde que isso te toca. E se tiver alguma ideia nova, diferente, complementar, é super legal a gente, né, ouvir também. Adoro ler os Trocar, comentários. né? Trocar, sim, super. Uhum. Então, bora lá. Eu vou falar uma palavra, você fala a primeira palavra que vem. Uma palavra. Tá? Então, Tá. respira. Ah, família, Amor, relacionamento, liberdade, ansiedade, futuro, natureza, conexão, alimentação, saudável, corpo, é tudo, casa, é corpo, alegria, é vida, amor, é junto, medo, paralisado, criança, pureza, dor, aprendizado, presença, desafio. espiritualidade, Sou, eu sou, é por aí. vida. Manifestação, Hum, gratidão. grata também. Muito bom estar aqui com você. Muito Hum. obrigada, grata pelo convite. Espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma, né? E que a minha fala, as minhas palavras possam contribuir de alguma forma. Maravilhoso, Mari. Muito, muito obrigada por esse encontro. Eu tô saindo assim, expandida, radiante, com alegria, as células assim. Uhum, E que conta legal. uma coisa, vou deixar o link aqui para quem quiser acessar teu WhatsApp, vou deixar aqui na descrição, para quem quiser entrar em Uhum. contato contigo e conta um pouquinho do teu trabalho. Você faz atendimentos online, né? Meus atendimentos são online hoje, né? 100%. Eu trabalho com psicanálise, com as constelações familiares, com as terapias naturais, florais, óleos essenciais, fitoterapia, com a psicologia transpessoal, né, que é maravilhosa. Meu público hoje são mulheres que estão em busca dentro dessa, né, que a gente está aí regido por essas leis sociais, estão sentindo chamado de se libertarem. Então, o meu trabalho consiste em a gente entender um pouco desse processo e criando esse eu observador e se distanciando, se desidentificando para virar para a potência, sabe? Para a nossa potência e se fortalecer, é sobre isso. Então, a psicanálise me dá essa ferramenta, né, de poder fazer essa compreensão desse lugar social, né, aí as constelações familiares me dá essa ferramenta de fazer as pazes com todo esse conteúdo emocional e de cargas que, que, que as relações estão envolvidas, né, a família e tudo mais, e a transpessoal, mais do que nunca hoje, está me ajudando a olhar para essa potência, né, que está aí dentro de cada uma de nós. Que lindo, que lindo. Eu super recomendo.
Já fiz terapia com a Mari algumas vezes, é uma delícia. Você já sai da terapia com floral, com a recomendação do óleo essencial, com práticas. Adoro. Legal, muito bom. Ai, muito, muito, muito obrigada, Mari. Grata também, querida. Um Obrigada a beijo, todos que participaram aqui com a gente. Beijo! beijo para todos. Grata.